Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje em Mateus capítulo 10. Nós vamos dividir esse capítulo em duas partes e nós vamos ver algumas instruções práticas que Jesus dá aos seus discípulos para que, ao serem enviados, eles possam efetivamente executar o ministério ao qual eles foram comissionados. Nós tivemos aí um tempo sem os nossos estudos bíblicos, mas estamos retornando e a todo vapor vamos dar sequência agora, se Deus assim permitir, para que a gente continue o estudo da palavra, um estudo que muito tem edificado a vida de muitas pessoas aqui que estão conosco, formando junto conosco esse exército de leitores da palavra de Deus, pessoas que estão dispostas a não serem apenas ouvintes da palavra, mas estudiosos, pessoas que querem realmente aprender mais da palavra de Deus e estão sedentas. Eu e você vamos juntos nessa jornada para formar aqui um verdadeiro exército de leitores da palavra de Deus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós vamos ver que Jesus envia alguns dos seus discípulos. Ele comissiona pelo menos 12, nós vamos ver a lista dos 12, e ele também envia alguns discípulos aqui para pregarem, para curar, enfim, vamos ver as instruções que Jesus dá. Vejamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 1 até o versículo 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus continua dando as instruções claras aqui para os seus discípulos, aqueles que foram enviados, não apenas os 12, mas acredita-se que havia um grupo maior de discípulos que estava sendo enviado. Mateus faz questão de levantar aqui o nome dos 12, de citar o nome dos 12. Ele já havia relatado anteriormente, no capítulo 9, o seu próprio chamado, mas agora ele cita aqui todos os 12 que compõem o grupo dos apóstolos. E esse grupo, então, é chamado por Jesus para pregar, para fazer algumas atividades. Nós vemos no capítulo 9 um Jesus muito intenso nas suas atividades. Vemos que ele tinha muita coisa para fazer e poucos eram os trabalhadores. E agora nós vemos Jesus comissionando pessoas para que fossem cooperadores dele no ministério que havia para ser executado. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus compartilha a sua autoridade. Ele
ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. No finalzinho do texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ele tem autoridade sobre todas as coisas espirituais e as coisas terrenas. E ele poderia compartilhar essa autoridade com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Nós vemos que o termo apóstolo significa enviado com uma missão. Hoje, o equivalente a um missionário, aquele que vai com uma missão para um determinado lugar, com o objetivo de estabelecer ali uma igreja ou estabelecer o reino de Deus. Nós vamos ver que Jesus compartilha essa autoridade com os seus apóstolos para principalmente duas questões aqui, para duas tarefas. Em primeiro lugar, para expulsar os espíritos imundos e, em segundo lugar, curar todas as doenças e enfermidades. Era da vontade de Jesus que todas as pessoas fossem curadas. Era da vontade de Jesus que todas as pessoas fossem libertas. E, portanto, ele compartilha essa autoridade com os seus apóstolos para que isso aconteça. Nós vemos que depois de chamar esses 12, ele dá algumas instruções. Nós vamos ver aqui pelo menos 10 instruções claras acerca daquilo que os apóstolos deveriam fazer. Em primeiro lugar, diz que era para eles irem primeiro para os judeus, não visitar as cidades samaritanas e nem procurar os gentios. Isso porque Jesus era judeu e ele entendeu que a mensagem deveria ser pregada anteriormente, a prioridade seria para os judeus, porque eles tinham um Antigo Testamento e com certeza eles teriam um entendimento diferente da mensagem que estava sendo pregada. Nós vemos que muitos desses apóstolos receberam essa ordem e cumpriram até o final de suas vidas. Pedro, por exemplo, lá no livro de Atos, ele aparece tendo uma visão e entendendo que o chamado dele estava sendo estendido não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Nós vemos, portanto, que Jesus comissiona os apóstolos para evangelizar, ou para trazer essa mensagem do reino de Deus primeiro para os judeus. A segunda instrução era para que os apóstolos pregassem uma mensagem específica. E a mensagem dizia: o reino dos céus está próximo. Mateus chama aqui de reino dos céus, Lucas vai chamar de reino de Deus, Então a expressão se refere claramente ao reino de Deus que está sendo estabelecido aqui na terra. O reino dos céus está próximo. Então essa era a mensagem que aqueles apóstolos deveriam pregar. Terceira ordem dada aqui, ou instrução dada aos apóstolos, é para que eles curem os enfermos. Muitas pessoas procuravam Jesus para ter a cura das suas enfermidades. Afinal, eles procuravam médicos, procuravam outras saídas, mas nenhuma delas conseguia trazer cura para elas e as pessoas procuravam Jesus por causa disso também. Nós vemos Jesus falando para ressuscitar mortos, orar para que os mortos ressuscitem. Vejam só que ordem ousada aqui de Jesus Cristo, e ele está compartilhando a autoridade dele. E, portanto, os discípulos poderiam confiar na autoridade do nome de Jesus, que pode ressuscitar os mortos. A quinta instrução é para purificar os leprosos. Naquela época, qualquer doença de pele era tida como lepra, e as pessoas não sabiam se a doença era contagiosa, E então os leprosos eram excluídos da sociedade, eram colocados em vilas, em comunidades específicas para a convivência deles. E assim, esses apóstolos receberam a autoridade do nome de Jesus para curar esses leprosos, para purificar esses leprosos. Eles tinham que depois se mostrar aos sacerdotes, e os sacerdotes liberavam a convivência dele na comunidade de Israel. Era importante que todo esse processo acontecesse. Uma outra ordem de Jesus é para que os apóstolos expulsem demônios, Então, expulse espíritos imundos, aqui é ressaltado na sexta instrução.
Na sétima instrução, Jesus diz que eles receberam de graça e eles deveriam dar de graça, né? Então era para não cobrar por esses serviços que eles executariam, né? Então eles tinham que ter essa dimensão de que o trabalhador é digno do seu sustento. Diz aqui no versículo 9, eles não deveriam levar nenhum tipo de bagagem extra, né? Caso para que eles tivessem liberdade para sair de um lado para o outro, então eles não poderiam levar algum tipo de bagagem, animais, coisas que atrapalhariam o movimento dos apóstolos. Já aqui no versículo 9 ele fala, então, para que não leve nem ouro, nem nada no cinto, ou seja, nem o bordão, nem outra túnica, vá com aquilo que você tem de principal, para que você não carregue nenhum tipo de peso. E isso é importante, porque no ministério nós não podemos carregar nenhum tipo de peso extra, né? Então, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor, precisam entender que não podem carregar nenhum tipo de peso. Jesus diz que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Portanto, os apóstolos deveriam ir tranquilamente, sem carregar nenhum tipo de peso extra, entendendo que eles seriam sustentados no caminho. No caminho, então, aonde eles parassem, nas casas que eles fossem, eles seriam sustentados por essas pessoas que dariam, de alguma forma, alimento e tudo o que eles precisassem, né? Então, nós vemos aqui a sétima ordem falando para que os apóstolos não cobrassem por isso, a oitava para que não levassem bagagem extra, a nona ordem para procurar as casas que eram dignas, né? As casas que os receberiam, né? Então vai procurando a casa que receber, você saúda essa casa, e se essa casa te receber com alegria, a paz que repousa sobre você vai repousar sobre aquela casa também. Já a casa que não receber, né, então você precisa sacudir a poeira dos seus pés e sair daquela cidade, né? Haverá mais rigor, né, para essa cidade ou para essa casa do que para Sodoma e Gomorra, porque eram ímpios, porque desconheciam a palavra de Deus, mas essas pessoas estavam tendo a oportunidade de ouvir e estavam recusando a salvação, recusando a palavra de Deus, e portanto haverá mais rigor para com essas pessoas, e a paz do Senhor repousaria sobre aqueles que recebessem os apóstolos em suas casas. E por último, a ordem de Jesus é: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Outras versões falam simples como as pombas, né? Então, a ideia aqui desse texto é dizer para os apóstolos: vocês precisam ser espertos, porque vocês vão estar no meio dos lobos, vocês vão estar no meio de pessoas que vão te perseguir, haverá muita coisa contra, muita resistência contra a pregação do Evangelho. Por isso é muito importante que os apóstolos fossem espertos, astutos, né? Que eles tivessem uma mente conectada, fossem ligados, tivessem uma capacidade de enxergar ao seu redor, ver a situação, fazer uma análise da situação e também tomar as decisões corretas. Mas eles precisavam ser simples também como a pomba que não faz grandes viagens, não carrega grandes coisas, mas ela cumpre o seu objetivo sempre, né? Então, Jesus dá essas instruções aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que são enviados para todos os lugares ali daquela região para multiplicar todo o serviço que estava sobre as costas de Jesus, né? Jesus estava trabalhando bastante e agora vem os apóstolos para ajudar na execução desse trabalho todo. Eu e você somos hoje os apóstolos de Jesus, aqueles que são enviados com uma missão, aqueles que possuem a missão de engrandecer o reino de Deus e de pregar a mensagem do reino. Que eu e você possamos assumir essa tarefa e pegar firme,
porque nós vamos receber a recompensa com certeza, né? Amanhã nós vamos continuar o nosso estudo com o restante das instruções acerca do envio dos apóstolos. Jesus continua falando várias coisas aqui e vai ser muito legal, muito gostoso a gente estudar essa parte do Evangelho de Mateus. Tá legal? Fica com a gente, dá uma curtida aí nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo para todas as pessoas aí que querem estudar a Bíblia junto com a gente e vamos juntos formar esse exército de estudantes da Palavra de Deus. Forte abraço, até mais, tamo junto, tchau!